Hoje eu vou mostrar como uma página web é constituída. Ou seja, uma página web ela é basicamente constituída de três coisas: o HTML, o CSS e o JavaScript. Porém, como é que eu vejo isso? Porque quando eu acesso um site, eu consigo ver só esses botões, essas imagens, essas transições que acontecem. Como que eu sei? Onde está o código? Como é que eu posso ver esse código, esse HTML, esse CSS, esse JavaScript que eu acabei de falar? Eu estou usando o Google Chrome e estou acessando esse site aqui, que é o dribble.com, que ele vai servir para mostrar para vocês a estrutura dele, o código dele. Bem, como é que você faz? Cada elemento que tem nessa página, esses quadrados, esses links, esses botões, isso aqui é um código. Tudo é um código só. Tudo é um código gigantesco que faz essa página. A gente olha, a gente pensa que é uma imagem, mas na verdade esse código passa para o browser, passa para o Google Chrome, por exemplo, instruções de como que essas coisas têm que aparecer na tela. E aí ele desenha essas coisas na tela. Esse processo de desenhar se chama renderizar. Então, como é que a gente sabe como que é feito esse site? Primeiro, você clica no item que você quer saber e você clica com o botão direito e você vai nessa opção, inspecionar. Ao clicar nessa opção inspecionar, essa janelinha vai ser aberta, certo? E aqui você vai poder ver todo o código do site. Ó. Vou minimizar aqui, diminuir, pronto. Esse aqui é o HTML, como vocês podem ver. O HTML é a estrutura da página, é como se fosse a base, como se fosse o esqueleto da página. Ele que define os elementos que terão, como que vão ficar organizados, e a parte visual já é o CSS. Então vamos lá. Tudo que está no HTML é uma tag. O que é uma tag? É isso aqui, que esse símbolo começa com menor, o nome da tag e fecha com maior. E toda tag que é aberta, ela tem que ser fechada. Como é isso a questão de ser fechada? Ou seja, se eu abrir uma tag, né, HTML, então ela tem que ser fechada do mesmo jeito, com o nome HTML, mas só com essa barrinha. Aí você pode perguntar, mas por que que no HTML tem esse lang, N, e aqui no head não tem? É porque isso aqui são propriedades da tag. Nessa questão de abrir e fechar, você tem que se preocupar só com o nome da tag, não com as propriedades. Ou seja, digamos que tem uma tag Juari, então eu fecho com Juari. Começa com bar, fecha com bar. Começa com reg, termina com reg. É sempre assim. Então, vamos ver os outros elementos da página. Isso aqui é o HTML, certo? Ó, o que é que eu quero dizer? Cada elemento dessa página, cada elemento dessa página tem um HTML, um elemento, uma tag HTML associada. Eu vou clicar de novo em cima dele, inspecionar. Ou seja, ó, ele está dizendo que essa tag aqui corresponde exatamente a esse quadradinho azul que apareceu na tela. Se eu for subindo aqui, ó, e apertar aqui, ó, essa aqui representa a imagem. Essa aqui representa o quadradinho como um todo, como vocês podem ver. Ó. Como eu falei, o HTML ele serve para dar essas estruturas, né? Como se fosse um esqueleto da coisa, ou seja, ele diz que elementos vão existir. Porém, essa questão de que vai ser uma imagem, como que a imagem vai se comportar, por exemplo, essas bordazinhas verdes se chama padding, que é um espaçamento entre a imagem e esse quadradinho, né? Certo? Ó, subindo mais ainda. Ó. Aqui eu vejo essa partezinha um pouquinho laranja, que seja a margem, ou seja, a margem desse elemento para os outros elementos da página. Então vamos lá. Tem como mudar isso? Tem. Que aí vem o segundo elemento que eu falei. Eu não falei que era HTML, CSS, JavaScript? Então, o CSS é exatamente responsável por dar essas propriedades da página, dos elementos. Então, se eu clicar nele ó, e arrastar um pouquinho mais para cá, a gente consegue ver as propriedades dessa tag ali. Ó. Ele mostra aqui do lado, certo? Então, por exemplo, ó, eu consigo fazer a questão da margem, como eu falei. Ó. Eu posso fazer com que esse elemento aqui fique, por exemplo, eu quero que ele fique um pouquinho mais alto em relação a esse cara aqui. Ó. Então eu vou vir aqui na margem, certo? Ó, e vou aumentar esse número. Observem que a distância vai ficando maior. Ó, como vocês podem ver. E o interessante é o seguinte, ó, eu estou mexendo nessa tag aqui, mas como vocês podem ver, ó, os outros elementos também se afastaram, certo? Essa é a diferença de você ter um código de uma página para ter só uma imagem. Se você pegasse isso aqui e fosse criar no Photoshop e quisesse alterar, né, diminuir, aumentar a margem, você teria que pegar todos esses elementos e arrastar.
E já o código não. O código, como eu falei, ele não é uma imagem, ele é uma especificação que você passa para o browser dizendo o que é que precisa ser desenhado na tela. Então a vantagem é essa, quando você muda alguma propriedade de uma tag, as outras tags que também têm essa propriedade, que também foram marcadas para ter essa propriedade, vão fazer isso. Vão continuar, vão fazer o que eu estou mandando aqui, né? Eu posso alterar do jeito que eu quiser. E aí você me fala, certo, então está faltando só o JavaScript. O JavaScript é exatamente essas questões dessas movimentações, dessas interações. Porque o HTML e o CSS só, o CSS de hoje sim, o último, né, o CSS3, agora a gente tem algumas funções de animação, mas o CSS anterior não tinha, não era tão bom quanto o de hoje. E aí, antigamente a gente tinha que fazer tudo com o JavaScript, ou seja, até pouco tempo atrás, né, até algum tempo atrás, na verdade, toda animação que você via no site era graças ao JavaScript, porque ele era coisa dinâmica, enquanto o HTML e o CSS era aquela coisa estática, parada, que depois que você carrega uma vez, pronto, você não precisa ficar mexendo nele direto, ele não precisa ficar executando direto, né? Certo? O JavaScript, o que é? Por exemplo, vamos aqui. Como eu falei anteriormente, eu tenho um HTML, que é a minha página, certo? Então, vamos lá. Eu tenho minha página, o HTML, que é o esqueleto da minha página, como eu falei. Mas só que junto com essa página, como vocês viram, também tem o CSS e tem o JavaScript. Onde é que ficam esses caras? Né? Às vezes são arquivos separados. Como aqui no head. Pronto, aqui vocês podem ver que, por exemplo, ó, tem uma tag aqui script e JavaScript. Ó. Isso aqui são os códigos que a gente está trazendo, certo? Para fazer essas animações, para fazer às vezes uma chamada para outra página, para o curtir, uma coisa específica, como no Facebook, por exemplo. E tem a questão do CSS, também está aqui, ó. São essas tags que falam style sheet. São arquivos separados que se relacionam com HTML para dar essa forma aos elementos, certo? Então, qual o bacana disso, né? Ou seja, eu mostrei aqui de forma grosseira para vocês como é uma página HTML, como é que você traz o CSS, traz o JavaScript e como que tudo isso se relaciona. Agora, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é fazer uma brincadeira. Aqui tem um site do G1, né? Onde eu tenho uma matéria que cientista diz que o Brasil só nega amostras do Zika. Eu posso simplesmente clicar nele. Pronto. E aqui ele já traz exatamente a tag correspondente a aquele elemento, ó, que é exatamente esse H3. Se eu clicar nele aqui, eu vou conseguir ver o texto que foi escrito. Eu posso dizer, Juari Santiago tem um novo canal. Ou seja, olha o que aconteceu. A notícia é aquela anterior, deixa eu fechar aqui, virou essa. Ou seja, facilmente eu consegui alterar a página, a imagem que estava lá no G1. Certo? Eu consegui alterar, posso dar um print, posso dizer que tinha uma matéria minha no G1. Ao invés de usar o Photoshop para poder alterar a imagem, colocar uma coisa por cima, que seria bem mais complicado. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a questão da responsividade. O que é isso? Eu tenho um site Dribble, como eu comecei mostrando para vocês. Eu vou pegar, vou minimizá-lo aqui, ó. Eu vou pegar aqui na lateral dele e vou arrastando. Detalhe, eu não estou fazendo a solicitação da página nova, não estou dando F5, nem estou chamando o site novo. Observe, com que eu vou diminuindo, vai chegar um certo momento, ó, olha o que aconteceu. A página, ó, ela mudou. Opa, bora. Pronto, ó. O sim dribble ficava na lateral, quando a gente redimensiona ela para um pouquinho mais, ó, olha o que aconteceu, certo? Eu posso diminuindo, é o que acontece, ó. As colunas vão ficando menores, por exemplo. Até o momento que eu fico um tamanho mais ou menos de celular, certo? Ó, tela de celular. Ficou curioso por que isso acontece? Essa questão do redimensionar e ele mudar sem sem a página alterar. O que eu quero dizer para vocês é que isso aqui é uma propriedade do CSS. Isso aqui tem a ver com responsividade. Isso aqui eu vou mostrar no próximo vídeo.